Carta de Paulo aos cristãos residentes em Roma. Epístola aos Romanos, capítulo 1. Leiamos do versículo 1 em diante. Esta é a introdução e a saudação do escritor. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes ele prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu santo nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Cristo. A todos vocês que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome desta pequena mensagem é Graça, Cristo e Fé, o tripé da salvação. A ciência da religião aqui, a história contida por trás desta carta, eu vou deixar para que o seu pastor local te esclareça onde Paulo estava, qual era a situação do seu ministério no momento, o que ele já tinha escrito, o que ele faria, quantas coisas faria antes de suas prisões e a sua morte. Eu vou deixar para que o pastor local com o tempo te esclareça, porque eu não quero cansá-lo muito. Hoje é domingo e amanhã todos trabalham, então, para que eu possa ser direto e reto aqui, neste pequeno texto, neste pequeno sermão que eu rascunhei para falar para você da parte de Deus hoje, eu preciso romper com os salamaleques e ir ao ponto crucial da carta. Para isso, eu vou introduzir agora rapidamente. Eu prometo que não vou te cansar. Eu prometo dizer tudo com respeito a você que está me ouvindo e a Deus que está nos assistindo hoje. Nesta noite, irmãos, eu tenho uma missão nobre, porém árdua. Eu fui comissionado a uma tarefa que talvez para você possa ser um pouco indigesta. A maioria dos crentes não quer ouvir. Porém, é justamente por não terem ouvido em tempo oportuno que agora me parece necessário que, em fora de tempo, o óbvio precise ser dito. Irmãos, não é normal que crentes de 10 anos de igreja ainda sejam nécios. Não é normal que crentes com 5 anos de igreja não tenham lido a Bíblia toda. Não ler a Bíblia, é apenas uma das razões pelas quais as mentes de muitos de nós cristãos estão vazias, enquanto que a sua cerviz está rígida, a sua cabeça está endurecida e os seus olhos espirituais estão tapados. Deixa a consolação para o pastor local. Hoje, eu e você entraremos em um embate. Porque existe, irmão, a possibilidade de nunca mais nos vermos. Porque a minha pregação nada popular de hoje pode acabar te ofendendo. Então eu vou fazer valer cada segundo, cada minuto que eu tenho de oportunidade de pregar aqui. Eu vou pregar como se eu nunca mais fosse voltar. Eu vou pregar para você com tanta paixão como se eu fosse morrer logo após o culto. De modo que eu sairei daqui com a consciência limpa. Todavia, você sairá daqui com uma interrogação na cabeça. Ele pode até ter me ofendido, afinal eu não sou um crente assim tão mau. Mas se o que ele falou vem da parte de Deus, será que eu estou no caminho certo? Irmão, eu quero te dizer que se você se converteu nos últimos 20 ou 30 anos, ou seja, dos anos 90 para cá, existe uma grande possibilidade de você jamais ter escutado o evangelho verdadeiro. Eu fui trazido aqui para falar sobre um aspecto frágil da igreja atual. E a minha missão, o convite que eu recebi foi esse. Que eu poderia falar
sobre um aspecto das falhas, as fragilidades da igreja neste tempo. Eu não estou dizendo que esta igreja aqui tem 3 ou 4 defeitos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igreja, mundialmente falando, me dá muito mais do que 3 ou 4 aspectos para escolher e falar. São N opções de deficiência. Não preciso escolher 3 ou 4. Tem muito mais. Mais uma vez, eu não estou dizendo desta igreja, desta comunidade. Eu estou dizendo da igreja que se apresenta como igreja de Cristo. A cristandade me dá essas opções. São muitas. Por exemplo, os dons falsos, mal empregados, as profetadas, a má administração da igreja, a gerência, a regência da coisa pública, o dinheiro e o jeito com que você usa ele na vida particular também. Eu poderia falar de usos e costumes, eu poderia falar, por exemplo, do mau testemunho de alguns. E por aí vai. Mas como são muitas opções, eu escolhi uma só. Esta que eu escolhi abarca essa situação como um todo. Porque o mau uso, o mau ensino, o mau entendimento do evangelho, na verdade, faz com que todas essas outras problemáticas apareçam. Quando uma igreja é saudável em pregar e receber e entender o evangelho, todos esses outros problemas são destruídos. Mas quando uma igreja se amotina contra o evangelho, todos esses defeitos que eu falei, dons falsos, má administração, mau testemunho, eles aparecem. Veja só, pelo tempo de conversão de alguns, o apóstolo Paulo argumenta que estes já deveriam ser doutores, todavia são infantes. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Porém, o que nós temos visto é que pregadores justos, corretos, teólogos e pastores, escritores esforçados, ainda perdem muito tempo com sermões evangelísticos para crentes, e isso não é normal. Ao invés destes pregadores estarem indo aos perdidos para pegar o evangelho, nos bares, boates, hospitais, os pastores têm que perder tempo ainda com esses tipos de crente que com 5, 10 anos de igreja ainda não entenderam o evangelho, porque ouviram errado. Por exemplo, Jesus te ama, Deus vai te curar, vem para cá que Deus vai te prosperar. Essas coisas, elas ainda causam dor de cabeça para esses pregadores justos. Os pastores corretos ainda são incomodados com crentes que vieram a Cristo com essas mensagens. Porque essas pessoas que vieram fragilizadas a Cristo e receberam uma pregação, um discipulado vazio e roto, eles obviamente são cisternas rotas. E essas cisternas rotas são capazes de desviar da igreja ou causar um reboliço, um incômodo na igreja, um rebu, caso o pastor não a cumprimente. Deus me livre se o pastor não der boa noite para um desses. Eles são fracos demais. Eu vou te dizer uma coisa. A ideia da boa notícia do fato de que Jesus de fato te ama, sem antes falar da justiça dele, é nula. Se eu prego que Jesus te ama, mas eu não te dou as razões pelas quais ele teve que amar tanto assim, ele teve que se entregar por amor, porque você deu motivos para isso. Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que Jesus foi à cruz porque você vale a pena. Eu estou dizendo com todas as letras que se ele foi para a cruz, é justamente porque você não vale a pena. Se antes eu falar do amor dele, antes da justiça, a mensagem fica vazia. Porque você não vai entender. Por que me amar tanto assim? Ele te ama tanto assim, porque você e eu e todos nós não pecamos às vezes, só peca na sexta, só na quinta. Não. Nós não fazemos outra coisa a não ser pecar. É por isso que ele tem que te amar tanto assim, a ponto de morrer na cruz. Essa verdade alguns bloqueiam, outros ignoram, outros evitam o quanto podem, e assim, infelizmente, seguimos esse ciclo vicioso. As pessoas vêm a Cristo por motivos errados, batizam-se e tornam-se membros pensando que a igreja é um almoxarifado e que Jesus é um almoxarife que não tem mais nada para fazer, a não ser te cautelar bênçãos.
Essas pessoas tornam-se maus discípulos. Evidentemente, discipularão errado. E o mistério da marmota prossegue. Esse paradoxo continua. Conversões que têm um ar espiritual, todavia elas não comunicam em nada a graça de Deus. Para entender da graça e receber Cristo por meio da fé, que é o único caminho, primeiro você precisa entender o tamanho do problema que eu e você estamos ou estávamos, que a humanidade se encontra. Para entender e receber o amor de Cristo na cruz, ser salvo por essa graça, que se opera através da fé, é necessário entender o porquê ele teve que fazer tanto esforço. Ele encarnou, viveu, morreu, humilhado e ressuscitou, porque eu e você extrapolamos a paciência de Deus. Jesus não veio passear na terra. Eu e você demos razões suficientes para ele vir. E não é porque nós merecemos. É justamente pelo contrário. É porque não somos merecedores. Não podemos comprar nossa entrada no céu. Por esta razão, ele veio. Eu vou falar sobre o evangelho para crentes. Evangelho no grego, boa notícia, evangelion, boa notícia. Mas para você entender a boa notícia, primeiro eu tenho que te dar a má notícia. E é isso que juntos nós vamos aprender a partir de agora. Tendo feito essa pequena introdução, eu peço para que, por favor, mais uma vez você reabra a sua Bíblia em Romanos 1, versículo 18. Vejamos, ouçamos o que a palavra de Deus continua nos dizendo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade através da injustiça humana. Todos os males estão por trás da injustiça humana. Do versículo 18 ao 32, ou seja, são 14 versículos onde o apóstolo Paulo descreve-nos uma gama de pecados, uma série de ações e atitudes que nos afastam aos homens, afastam as mulheres, afastam os seres humanos da presença de Deus. Nestes pecados estão contidas, idolatria, todas as formas de adultério entre casados e divorciados e separados e solteiros, homossexualidade, homens e mulheres que igualmente se perverteram. O apóstolo Paulo fala da soberba dos seres humanos. O apóstolo Paulo fala das mentiras e violências dos seres humanos. Porém, mais uma vez, para respeitar aqueles que estão me ouvindo aqui, pelo fato de ser domingo à noite, dentre estes muitos pecados descritos nestes 14 versículos, eu escolhi e vou comentar apenas um. Eu vou falar aqui da idolatria. Veja o que o apóstolo Paulo quis dizer para a sua época, o seu contexto e as pessoas às quais ele escreveu, aonde ele direcionou esta carta. Para o apóstolo Paulo, como um todo, a ideia de escrever aos romanos, a ideia principal, e relembrá-los da necessidade de ouvir e reouvir, e examinar e reexaminar a si e os seus corações a respeito do evangelho, é porque a humanidade inteira encontra-se em pecado. Então, logo, a igreja está dentro deste pacote, dentro do mesmo planeta onde a humanidade toda se encontra. É muito possível, é plausível, não é descartável a possibilidade de que a igreja, mais uma vez, eu não estou falando desta igreja local, eu não estou falando direcionado a você. Não personalize, não personifique, não leve para o seu coração, pessoalmente, intimamente falando. O que eu estou dizendo, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que toda a humanidade cabe nesse diagnóstico. O apóstolo Paulo está diagnosticando toda a raça humana como dentro do problema, como viciada, como também incluída e contaminada com este vírus. O pecado não é um problema do passado.
O pecado aparentemente não foi resolvido, embora na cruz do Calvário o Senhor tenha levado todas as nossas transgressões. Apesar de que na cruz do Calvário o Senhor levou todas as nossas moléstias, eu te pergunto, a parte do acordo, você está fazendo a sua? Eu sei que o Senhor levou sobre si as nossas dores, sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, todas as transgressões que nos mantinham afastadas de Deus foram carregadas pelos ombros largos e sofridos de Jesus. O que eu quero te perguntar é se você tem reexaminado o seu coração, se você tem prescrutado a sua alma e tem procurado, e nisso tem encontrado ou não algum pecado que tenha que ser morto. Jonathan Edwards disse que ou você encontra o seu pecado e o mata, ou ele encontra as suas falhas morais, as suas brechas espirituais e mata você. Nós estamos num processo de santificação, nós não estamos num estado de glorificação. Tem gente que confunde glorificação com santificação. Só seremos glorificados quando o Senhor voltar e os nossos corpos, vivos na época do evento ou não, serem transformados. Eles serão glorificados. Então o pecado nunca mais vos acometerá. Agora não. Agora nós somos como um atleta que já está no seu auge, porém precisa treinar e se alimentar bem todo dia, senão ele cai. Nós temos aqui, vocês têm aqui um pastor que é um atleta. Ele é faixa marrom de jiu-jitsu. Ele sabe disso. Por melhor que seja o atleta, por mais que tenha desenvolvido e aprimorado as suas técnicas, por mais forte que ele seja, ou ele continua neste processo de santificação, ou seja, de melhora, ou ele vai decair e ele vai ser atropelado pelos seus inimigos. Essa é a vida do atleta, ele sabe disso. Espiritualmente é a mesma coisa. Ou você dá manutenção à sua espiritualidade, ou você dá atenção e continua treinando, fortalecendo a sua alma e o seu espírito e se arrependendo todo santo dia. Ou fatalmente o seu inimigo vai te obliterar. No período em questão aqui, quando Paulo escreveu, a principal razão que ofendia a Deus, a coisa que mais ofendia a glória de Deus era a idolatria. O panteão greco-romano, aqui o Império Romano, era herdeiro da Grécia. E lá a idolatria é grande, é quente. É um Deus para cada coisa, cada detalhe na vida. Qualquer coisinha tem um Deus em específico. É o Deus da doença, é o Deus do mar, é o Deus da chuva, é o Deus do sol, é o Deus da terra. Um Deus para cada coisa. Obviamente isso ofende a Deus. Obviamente isso atraiu a ira de Deus para com os cidadãos do império, visto que metade do mundo, um pouco mais que isso, era colonizado por Roma. E onde eles chegavam, eles implantavam a sua cultura, inclusive a religiosa. Então a preocupação do apóstolo Paulo era principalmente, será que lá em Roma, Paulo não estava em Roma quando escreveu, ele escreveu aos romanos, então passava no coração dele aquilo que passa pela cabeça do seu pastor, aquilo que passa pela minha cabeça como pregador, aquilo que deve passar pela cabeça de todo cristão saudável a respeito de um familiar que está distante, o marido tem que pensar, será que minha mulher está convertida no trabalho dela? A mulher tem que pensar, será que os meus filhos lá na escola estão se comportando como cristãos? É isso que Paulo pensava. Este povo é altamente influenciado pela cultura, pela religião greco-romana. Será que em seus corações eles estão plenamente convencidos de que existe um único Deus? Será que suas mentes foram de fato tomadas de sequestro, arrebatadas pelo único e verdadeiro Deus Jesus Cristo? Essa era a preocupação de Paulo. Qual que é a minha? Por que eu vim aqui hoje forçar você a pensar nisso? Por que eu vim de longe, logo após o trabalho? Eu trabalhei de noite, de dia e vim aqui logo em seguida para forçar você a pensar nisso. Será que o meu coração está em Cristo? Uma vez que o meu coração entrou em Cristo, aceitou a Cristo, recebeu através do seu Espírito Santo, há 5, talvez 10 anos atrás, será que como atleta que eu mencionei agora há pouco, eu estou dando manutenção? Será que eu estou buscando diuturnamente me arrepender? Será que eu tenho encontrado os pecados dentro de mim e os matado? Essa é a grande pergunta que eu te faço.
Se no tempo de Paulo a idolatria estava corroendo pelas beiradas todo o Império Romano e o mundo oriental que eles haviam colonizado, no mundo de hoje, nos dias de hoje, a idolatria ainda existe, é forte. Igreja Católica, o hinduísmo, várias religiões ainda idolatram. Mas é aqui que você deve estar pensando, pois é, pregador, nós não. Nós somos cristãos reformados. Nós temos vertentes presbiteriana. Nós estamos livres da idolatria. Eu te pergunto, será? Será? Será que a igreja evangélica não trocou a Maria, a Ave Maria, a Santa Maria, feita de ouro, ou de pedra, ou de madeira, por um Deus mais atual, como por exemplo o celular? Será que nós não trocamos a idolatria greco-romana e o panteão de deuses nórdicos por deuses como o trabalho, como o culto ao corpo, como o desejo desenfreado por dinheiro, o carro, a casa própria, a viagem dos sonhos, a plástica, o corpo perfeito? Tem gente que não sabe amar pai e mãe, idolatra. Tem gente que confunde a diferença de um amor, até mesmo, isso é aprovado pela Bíblia, uma paixão sensual que seja pelo marido e pela esposa. Tem gente que idolatra o marido. Tem gente que não consegue dormir se for para a cama pensando, o que será que o namoradinho, o que será que o pretendente, o que será que a namoradinha, a noiva está pensando uma atitude que eu fiz, mas dorme tranquilamente sem se preocupar, o que será que Jeová está pensando a respeito da atitude que eu tomei? Então é por isso que eu vim aqui declaradamente te confrontar. Eu não estou falando aqui segundo a margem do acaso, ele não tinha outro tema, surgiu esse e acabou falando. Eu com certeza não vim aqui te ofender, mas eu vim aqui te confrontar. Eu estou te confrontando aqui a buscar dentro de você mesmo os seus pecados e matá-lo. De qualquer modo, eu te desafio a dizer para você mesmo, não precisa erguer a mão, não precisa debater comigo, eu desafio você mesmo. Cumpra esse desafio quando chegar em casa. Olhe para você mesmo no espelho e tenha coragem de dizer, o pregador exagerou, ele forçou a barra porque eu não tenho pecado. Você não peca, então. Então foi à toa eu pregar tudo isso. Você não peca. Parabéns. Vamos ver. Depois de tanta má notícia, você deve estar pensando, esse homem veio aqui no domingo para me fazer dormir mal. Esse homem veio, sabe de lá onde? Sabe de lá de onde esse homem veio para poder acusar a mim e os meus pecados. Mas não. Lá no começo eu disse que eu traria uma má notícia. E eu já trouxe. Eu deixei bem claro. Você não é mais importante, você não é diferente para Deus, a visão que ele tem de mundo, da capacidade de pecar que temos. Do maconheiro, do ladrão, da adúltera, do traficante. Lembra que um dos maiores homens do Antigo Testamento, o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, foi um assassino, um adúltero e um mentiroso. O que te faz pensar que você é melhor que o rei Davi? Para você pensar que o pregador não pode vir aqui confrontar o seu pecado a fim de que você não morra. A fim de que você não morra. Quando o pregador te pregar o evangelho, te ofender, imagine, faça esse exercício intelectual que imagine, esse pregador veio do futuro, numa nave, ele veio numa máquina do tempo. E lá no futuro ele viu que eu seria condenado pelos meus crimes contra Deus. Imagine que isso aconteceu, que eu cheguei aqui hoje aqui vindo do futuro, que eu vim no DeLorean, o carro do De Volta para o Futuro. E eu tenho eu posso te falar o que vai acontecer no futuro, posso te falar o que vai acontecer amanhã. E a notícia não for boa, eu devo contar ou não? Se eu vou na casa de um colega, um amigo, traficante, usuário, e digo para ele assim, eu sei que a polícia vai bater aqui amanhã, tem uma batida aqui amanhã, e a polícia vai te matar. O seu rival do tráfico de drogas, ele vai invadir a tua casa que vai te matar. Fontes seguras me contaram isso. Eu devo contar ou não? Então, se eu olho para você como igreja, como raça humana, essa pregação que não é só para crente, nem só para ímpio, nem só para homem, nem só para mulher. Essa pregação é para toda a raça humana. Você e eu, todos nós, neste globo,
estamos desagradando a Deus. Ah, mas eu me converti. Eu estou dizendo um exercício de fé espiritual. Continue buscando lá dentro. Como eu dei o exemplo do pastor de vocês, faixa roxa. Pergunta para ele se dá para melhorar o treino. Todo dia dá para melhorar. E quando ele falta e não melhora, alguém vem e atropela ele. É isso que acontece. A vida espiritual é assim. Jesus já me salvou pela graça. Eu já sou um faixa preta, né? Não é isso? Mas eu preciso continuar exercitando a minha fé, buscando dentro de mim os meus pecados e os matando. É isso que faz de nós verdadeiros crentes. Para exercitar o evangelho. Eu disse que eu tinha uma boa notícia, eu não vim aqui só te constranger. Leiamos o que a palavra de Deus diz no versículo 16 e 17 de Romanos. Em resumo, diz assim: não me envergonhe do evangelho, Paulo dizendo, porque é o poder de Deus para a salvação. Eu não posso me envergonhar da boa notícia, porque quando eu bati em vocês, eu fiz com fé. Agora eu vou anunciar as boas notícias, o Evangelion. Visto que a justiça de Deus se revela, pois o justo viverá pela fé. Você não pode apaziguar a sua situação com Deus. Você não tem capacidade de amansar a ira de Deus. O salmista diz que o nosso Deus é uma entidade que se ira todo santo dia. Todo dia Deus está irado com o pecado de Brasília. Todos os dias Deus está furioso com o entra e sai nos motéis. Todos os dias Deus está soprando fogo pelas ventas pela nossa dureza de coração. Mas tem um ser, o Filho dele, que através da cruz, mediante a graça contida nos 4 evangelhos, refreia a ira do Pai e diz: calma, Pai, calma. Eles ainda têm uma chance. Eu estou falando da fé. Se você pecou e não há quem peque, se você está em pecado e não há ninguém que não esteja, se alguém disser que não tem, está mentindo a si mesmo. No Novo Testamento, Tiago escreveu isso. Se alguém diz que não peca, já está pecando, mentindo. Eu, você, seus pais, seus filhos, seus avós, seus amigos, os membros dessa igreja e de qualquer uma no mundo inteiro, todos pecamos. Todos. Deus examinou e além de Noé não encontrou ninguém puro. A pedido de Abraão, ele prescrutou Sodoma e Gomorra para ver se encontrava 50, depois 40, 30, nem 10 ele encontrou. E salvou Ló e sua família, não por mérito, mas por amor a Abraão, que pediu que o Senhor não matasse a todos, se encontrasse algum justo. A justiça que Deus encontrou ali foi só Abraão. A justiça que Deus encontra quando olha para você não são seus méritos, dízimos, ofertas, cabelo comprido, roupa, comportamento, doações, não. Carteirinha de membro, batismo, língua estranha, não. A única justiça que Deus encontra quando olha para você e para mim é o nosso Abraão. Não foi assim que Deus salvou a Ló, através de Abraão? Quem é o nosso Abraão? Jesus. E como é que isso opera? Fé. Eu disse que o tema dessa pequena mensagem é Jesus, graça e fé. O tripé da salvação. A justiça de Deus se revela através do Evangelho. Os que creem e praticam são salvos e se tornam justificados diante de Deus, porque os justos viverão pela fé. Passarão a vida, serão mortos e ressuscitarão e serão glorificados. Entrarão no reino através da fé. O justo viverá por fé. Não viverá por mérito, não viverá por obra, não encontrará a entrada e a porta do reino pelas coisas boas que faz, ou pelas coisas ruins que deixou de fazer, ou por esse pecado oculto que você sabe que tem, finge que não tem, e ao invés de matá-lo, o omite e o acoberta. Não é assim, é pela fé. Pela fé naquele que se entregou na cruz, pela fé naquele que morreu sem ter culpa, pela fé naquele que enfrentou um julgamento corrupto e corrompido, pela fé daquele que foi mediante Pilatos já com uma decretiva de morte, com a sua morte já assinada pelo próprio Deus. É quando cremos nele, quando entregamos nossa vida a ele, quando vivemos pela esperança do retorno dele,
é que essa fé salvífica se manifesta. Porque a fé aqui não é a fé de Deus curar. A fé que eu estou falando aqui não é a fé de comprar um carro novo, ter um emprego novo, fazer a viagem dos sonhos. Não é dessa fé que eu estou falando. Isso é um problema para o pastor local. A fé que eu estou falando aqui é salvífica. Crer e acreditar, não ser convencido intelectualmente de que ocorreu uma obra expiatória em Jerusalém, em Israel, 2000 anos atrás. Mas a fé é assim, que ela se manifesta em mim pelos atos de justiça de alguém melhor que eu. É um advogado justo, que tem um diploma de sangue, tem as mãos feridas, e com essas mãos feridas, esse diploma sangrando, ele pode advogar a minha e a sua causa. Eu preciso crer nele. Isso é fé salvífica. É dessa esperança que eu estou falando. Arrependa-se. Não, mas eu sou crente velho. Arrependa-se. Não, mas eu sou casado e nunca traí minha mulher. Arrependa-se. Não, mas eu dou o dízimo aqui, eu faço obra de caridade, eu faço evangelismo. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados ocultos, pecados escondidos, omitidos, e volte o seu coração a Cristo. Faça esse exercício até o dia da sua morte, até o dia da vinda de Cristo. Faça esse exercício como um atleta que busca a perfeição, embora já tenha treinado bastante. Embora já seja graduado há muitos anos, embora já tenha feito muitas coisas, ele continua treinando. Eu te peço, continue manutenindo a sua fé, continue buscando e procurando e tentando achar Cristo e fazer com que ele te ajude a eliminar os seus pecados. Busque a Cristo, arrependa-se mesmo com 10 anos de igreja, arrependa-se dos seus pecados mesmo que eles não sejam gritantes. Eu não estou dizendo que você é um assassino, eu não estou dizendo que você é um estuprador, eu estou dizendo que pequenas coisas ofendem a Deus. Eu estou dizendo que para Deus míseros detalhes importam. E ainda que você não vá ser salvo pelas suas boas ações, é necessário que elas, as boas ações, saiam, extrapolem para fora. Se você for salvo por dentro, fatalmente você terá boas ações externas. Eu encerro assim. Martim Lutero disse: nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós já somos salvos. E por isso praticamos boas obras. Mostra-me as suas obras sem fé, e eu te provo o quanto isso é nulo. Porque através da fé, que produz arrependimento e salvação, só então as boas obras fazem algum sentido. Essa é a graça contida nos 4 evangelhos.